Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Seja bem-vindo de volta aqui ao canal. Dúvida de hoje na tela. Você podia me ajudar a entender o que significa pobres de espírito quando Jesus disse que eles são bem-aventurados? Teria alguma coisa a ver com sermos pobres materialmente falando? As riquezas, nesse caso, atrapalham a parte espiritual da pessoa? Atrapalharia ela de estar nos caminhos de Deus, como Jesus disse lá ao jovem rico? Muito obrigado, querida irmã. Sua dúvida é muito interessante. Muita gente, de fato, confunde e interpreta errado esse versículo. A gente vai entender ele em detalhes no estudo de hoje. Convido você, vamos até a minha lousa de explicações, saber mais sobre esse tema. E se você gostar, deixa o seu like, abençoe esse trabalho e vamos crescer juntos na palavra do Senhor. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Mateus capítulo 5, versículo 3. Estou lendo aqui na versão revista e corrigida. Tenho certeza que você já leu várias vezes esse texto, mas será que compreendeu? O texto diz: bem-aventurados os pobres de espírito, e Jesus acrescenta ao texto uma explicação quando ele diz este porquê. Por que eles são felizes, bem-aventurados? Porque deles, eles têm posse do reino dos céus. Bom, aqui muita gente se confunde com o termo pobre de espírito porque acha que Jesus está falando de pobreza material. Ou inclusive alguns acham que Jesus está falando da ideia de uma pessoa ser pobre de espírito no sentido de ter ali um coração ruim, maldoso, e não é isso. As pessoas acham que Jesus está mostrando que a felicidade verdadeira estaria ligada ao quê? A votos de pobreza. Ou seja, só seria realmente feliz, e aqui a gente precisa lembrar o termo bem-aventurado, quer dizer uma felicidade real, verdadeira, aquela que vem de Deus de fato. Só teria isso aqueles que se desligam totalmente de qualquer riqueza em qualquer nível. Mas nós vamos perceber até o final desse estudo que Jesus não está falando a respeito de dinheiro nesse texto. Agora a gente precisa entender uma coisa. O que não é ser pobre de espírito e as pessoas dizem que é ou que pode ser pobre de espírito? Antes de te explicar certinho o termo, analisar a palavra lá no grego, eu quero te falar um pouquinho sobre o que não é ser pobre de espírito e as pessoas confundem, além dessa questão da riqueza, ok? Ser pobre de espírito não é ter uma vida sem lutas por melhoria financeira. Então veja, tem crente que pensa o seguinte: olha, eu não posso desejar melhorar de vida, porque aí eu estou sendo orgulhoso, porque aí eu vou perder a bênção de ser bem-aventurado. Então eu não posso desejar um salário melhor, um trabalho melhor, e isso não tem nada a ver com o que Jesus está ensinando. Não é também a tal da falsa modéstia, ou seja, a gente ficar tentando parecer ser menos do que a gente é, tentar inventar coisas para parecer pobre, seja fisicamente, seja financeiramente ou de qualquer forma, para ter uma imagem de pobreza para as pessoas. Não é também ser capacho das pessoas. Tem pessoas que pensam que o crente, ele foi orientado aqui por Jesus sempre a abrir mão de tudo. Tudo ele tem que abrir mão, aí ele vai ser feliz. Não é isso. Não é também deixar de lutar pelos seus direitos, por aquilo que é certo. Não é deixar de se alegrar pelas conquistas, viu? O crente, ele tem que se alegrar. Quando Jesus diz bem-aventurados pobres de espírito, não está falando para você se fechar numa tristeza, não pode comemorar nada. Acabou de ganhar uma promoção no trabalho, mas nossa, eu não posso comemorar, que senão eu vou ser um orgulhoso, eu não vou ser um pobre de espírito. Não tem nada a ver. Não é deixar também de sonhar alto, de ter os seus sonhos de vida. Não é também estar isento de boas ambições. Poxa, eu tenho ali um desejo de ter uma casa melhor, um carro melhor. Isso não tem nada a ver com pobreza de espírito. Boas ambições que estão na nossa vida e não são um Deus que não toma o lugar do Senhor, elas são perfeitamente compatíveis com a vida cristã. O dinheiro, para muitas pessoas, pode sim ser um problema na vida de vários, quando ele vira, evidentemente, um Deus na vida dessa pessoa. Porém, o que Jesus está tratando é de algo mais profundo que todo coração humano precisa, e nós vamos aprender em detalhes agora que a gente já sabe um pouquinho do que não é ser pobre de espírito. Vamos entender então agora o que de fato Jesus estava ensinando. Antes de te explicar, embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se, faça parte do nosso canal, venha para a nossa comunidade. Estamos aí avançando próximos de 700 mil inscritos aqui no canal.
Faça parte, tem vídeo de segunda a sexta, 15 horas. Agora, se você quer ir mais profundo, nós temos também um material exclusivo, o curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, onde você terá aulas em vídeo, começando de Gênesis 1 até Apocalipse, aulas profundas, detalhadas, com explicações bastante interessantes da palavra do Senhor, gráficos, genealogias, mapas, muita coisa para auxiliar o entendimento da Bíblia e, claro, tira dúvidas diretamente comigo, professor, todos os dias. Quer ver mais detalhes? Embaixo desse vídeo, área de comentários. Dá um clique, primeiro link que vai aparecer aqui para você fixado é o link do nosso curso, da nossa página. Entre lá assim que puder. Aceite esse desafio de aprofundar cada vez mais na palavra. Bom, sobre esse texto, algumas traduções para o português, aquelas que são um pouco mais antigas, como por exemplo a versão de João Ferreira de Almeida, a RC ou Revista e Corrigida, que eu usei no começo desse estudo, ela traduz ali como pobres de espírito. Então você vai encontrar várias versões explicando assim. Algumas versões, as mais novas, por exemplo, a Revista Atualizada, que eu uso aqui basicamente em todos os nossos estudos, ela já traz aqui uma ideia um pouquinho mais aproximada que ajuda o leitor mais moderno a entender melhor o termo, né? A não confundir muito a questão de pobre de espírito, porque ela traz humildes de espírito. Olha só como é que ela traduz. Bem-aventurados os humildes de espírito. Isso aqui já ajuda a gente a entender um pouquinho melhor toda essa questão. Como que a gente entende melhor? Olhando para os originais. Essa palavra aqui, pobre, como é traduzido ali na Revista e Corrigida, ou humilde, que é traduzido no português na Revista Atualizada, lá no grego é a mesma palavra, é pitokos, ok? Essa palavra, ela tem um significado que pode ser a respeito de pobreza material, pode ser ali de bens, dependendo do contexto em que ela está sendo aplicada. Se ela estiver num contexto onde está se falando a respeito de bens materiais, de conquistas, de questões envolvendo dinheiro, ela pode ter esse significado, mas não no texto de Jesus. Por quê? Porque no texto de Jesus você vai observar que ela vem acompanhada da palavrinha espírito, ok? Então ali ela vai ter o significado de humilde, aflito, destituído de virtudes cristãs e de riquezas eternas, ou seja, uma pessoa que reconhece aquilo que ela é de fato sem Deus. Preste bem atenção, quando nós temos ali a palavra de espírito acompanhando este termo ali do grego, nós temos que a intenção de Jesus não era falar sobre riquezas materiais. A melhor forma da gente entender isso de forma mais profunda ainda é entender o que é o contrário de pobre de espírito. Aí a gente vai começar a enxergar melhor o que é pobre de espírito. Então veja, quando a gente faz o contrário, isso é bem interessante dentro da interpretação, ajuda muito a gente a entender o sentido de um texto. Considerando o contexto, pobre de espírito é o conceito, o contrário dele, orgulhosos de espírito. Ou seja, pessoas que desprezariam a Deus por não acharem que precisam dele. Pessoas que pensam que são totalmente independentes, ou seja, não reconhecem o Senhor como Deus de suas vidas, porque não buscam de fato o Senhor de coração. Esse tipo de pessoa, o orgulhoso de espírito, aí, evidentemente, não tem como ele herdar o reino de Deus. Por quê? Porque não é um salvo, não se dobrou, não se quebrantou, não reconheceu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então, esse é o contrário do termo. Agora, os humildes ou pobres de espírito, eles já vão se caracterizar pelo fato de eles terem dentro de si um reconhecimento de quem eles são de verdade, sem Deus e depois tendo Deus. Eles reconhecem a sua fraqueza humana, a sua condição pecaminosa, ou seja, pessoas quebrantadas de coração. Reconhecem a sua pequenez
reconhecem que são totalmente dependentes de Deus e da atuação do Senhor em suas vidas. São como o apóstolo Paulo, que reconheceu que era o pior de todos os pecadores e que sem a misericórdia de Deus ele não seria nada. Isso é uma pessoa humilde de espírito. São pessoas interiormente humildes, pobres de fato, pessoas que reconhecem a grandeza de Deus e se submetem ao Senhor sem orgulho, se submetem a Ele com humildade e fé de todo o coração. Esse é o tipo de pessoa, então, que Jesus afirma que possui o reino de Deus em suas vidas e que vão sim aproveitar das bênçãos do Senhor, não somente aqui na terra, tendo uma comunhão com Deus. E aqui é importante a gente entender que não é uma promessa de riqueza na terra, é uma promessa da maior riqueza, que é a presença de Deus. A gente pode buscar melhorias, a gente pode avançar em muitas coisas, mas isso não é ou não significa que nós seremos ricos aqui. Você pode ser uma pessoa que é pobre aqui, mas totalmente rica de Deus, da presença do Espírito Santo. E é disso que o Senhor Jesus está falando. Pessoas que vão ser, então, felizes na presença de Deus, independente daquilo que elas têm. Mas também elas vão herdar a maior bênção de todas, a salvação que é proporcionada por Deus em Jesus Cristo. Mas aí você deve estar se perguntando, presbítero, como que eu faço então para ser pobre de espírito? Tem uma receita? Tem uma forma como eu entro nesse comportamento que Deus quer de mim? Eu vou explicar isso para você. Apenas um recado rápido. Nós temos agora uma área de membros aqui, dos nossos alunos aqui do canal. Se você quiser participar dela, você estará ajudando o canal e também o nosso projeto missionário. E claro, vai ter aí alguns mimos que a gente preparou para todos os irmãos que estiverem junto com a gente nessa área de membros que nós inauguramos aqui no canal. Depois você pode clicar e ver os detalhes. Bom, não existe uma receita passo a passo para ser pobre de espírito. O que existe é um exemplo. Preste bem atenção nisso. Existe um exemplo do que é ser de fato pobre de espírito. E este exemplo está no próprio Jesus Cristo. Observe que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 2, de 7 a 8, que o Senhor Jesus a si mesmo se esvaziou. Isso aqui para a gente é um caminho para ser pobre de espírito. Se esvaziar, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então veja que todos esses conceitos, servo, se humilhar, ser obediente, são conceitos que existem na vida do pobre de espírito e que nós podemos ver na vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo conseguiu visualizar isso e declarou lá em 1 Coríntios 11, 1 o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de quem? De Cristo. Esse é um caminho para a gente ser pobre de espírito, olhar para Cristo. Buscar ser como o Senhor Jesus foi, nos levará diretamente a sermos humildes de espírito, conforme Deus deseja que sejamos. Mas claro, se eu pudesse te ajudar agora aqui a dar um começo, um caminho para começar a trilhar esse caminho de ser pobre de espírito, eu diria o seguinte: olha, tenha um arrependimento sincero inicialmente em teu coração. O que é arrependimento sincero? É quando a gente relembra pecados que a gente tem em mente, que a gente comete, pede perdão e reconhece que nós precisamos de Deus, reconhece que a gente precisa de um compromisso sério e faz esse compromisso sério com o Senhor. A gente reconhece que nós somos pecadores, que precisamos do Senhor Jesus Cristo, e esse é então o primeiro passo de vários para a gente de fato avançar sendo pobres de espírito. Depois, o exemplo de santidade de Cristo é o que a gente vai seguir, é o que a gente vai perseguir todos os dias. E aí a gente estará então nesse caminho para a honra e glória do Senhor. Link nos comentários do nosso curso, e vou deixar para você aqui um texto para você continuar a aprender mais conceitos importantes, inclusive para ajudar a gente a ser mais pobre de espírito. O que são a pedra angular e a pedra de esquina e por que essas pedras são comparadas a Jesus? Nós vamos aqui ver nesse estudo detalhado para você. Vou ficando por aqui, até o próximo. Fica com Jesus.